Beto de volta. Bom, agora que eu sei que você já entendeu a importância do sistema financeiro nacional, já fica mais fácil a gente dar seguimento no nosso conteúdo. Perceba que aquele primeiro bloco já estudado é mais para você ter uma noção geral. Não necessariamente são assuntos que costumam estar sempre na prova. De vez em quando cai, como você viu aí nas questões do bloco anterior. Agora, nós vamos dar seguimento para entender o seguinte. Beto, eu já entendi. Agora, quem é que me garante que quando eu colocar um dinheiro no banco, o banco não vai emprestar esse dinheiro todo para as pessoas e de repente essas pessoas não pagam para o banco? Como é que o banco vai ter condições de me pagar? Como é que funciona isso? Como se dá a regulação do sistema financeiro? Na tela para você. Bom, agora então, olha só. Regulação do sistema financeiro nacional. De acordo com a Constituição Federal, lembra que eu falei para vocês que o artigo 192 da Constituição regula o sistema financeiro? Tá? Então temos o artigo 192 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 40 de 2003, determina o seguinte, determina que, de acordo com a Constituição Federal, o sistema financeiro nacional será regulado por leis complementares. Leis complementares. Será regulado por leis complementares. Preste atenção, não são leis ordinárias, não são leis delegadas, não são medidas provisórias, não são decretos, são leis complementares, tá bom? É isso. Agora, para você ter a noção exata, olha que lindo, olha o artigo 192 da nossa Constituição aqui. O sistema financeiro nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares, olha que bonito, que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então perceba, o nosso sistema financeiro nacional é regulado por leis complementares, tem a participação de cooperativas de crédito. Mas por que a Constituição colocou aí com a participação das cooperativas? Por que não deixou que a lei complementar definisse isso? Sabe por quê? Porque a Constituição teve medo que o legislador, a hora que fosse regulamentar, deixasse de fora as cooperativas. Mas o que essas cooperativas têm de tão especial assim? É que elas participam do sistema financeiro em que, regra geral, todas as instituições financeiras são sociedades anônimas empresárias, com fins lucrativos, que buscam o lucro, o dinheiro, que vive da ganância, da avareza, do dinheiro pelo dinheiro. E as cooperativas de crédito são instituições sem fins lucrativos. Olha aí, são anjinhas, olha elas aqui. Clim! São elas, as cooperativas de crédito. Como os bancos odeiam as cooperativas, querem ver qualquer pessoa, mas não quer ver a cooperativa, a Constituição assegurou. Cooperativas, sim. Porque a Constituição mandou. Então não dá para as leis complementares, ao regulamentarem o sistema financeiro, deixarem de fora as cooperativas. Por quê? Porque a Constituição determinou que elas existam, que elas possam existir. É isso. Então, ó, o artigo 192 também dispõe e prevê que é possível a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Ou seja, é possível abrir um banco exclusivamente com recursos oriundos de instituições financeiras, com recursos advindos do exterior e uma instituição financeira estrangeira funcionar no país? Sim ou não? Sim, é possível sim, tá bom? E isso é regulado aqui. Agora, como é que se dá isso? Nós vamos ver que até recentemente caberia ao presidente da República, por meio de um decreto, autorizar o ingresso de instituições financeiras estrangeiras no país. Esse decreto, que nem é tão recente assim, é de 2019, permitiu que o presidente da República delegasse essa atribuição ao presidente do Banco Central. E o presidente do Banco Central cabe a ele definir e autorizar as instituições financeiras brasileiras e estrangeiras a funcionarem no país. Por delegação do presidente. É uma competência do presidente da República? É. Mas o presidente delegou via decreto ao presidente do Banco Central. Então hoje, quem autoriza um banco estrangeiro a funcionar no país é quem? É o presidente do Banco Central. Ah, Beto, onde é que você viu isso que eu não vi em lugar nenhum? Não viu não, né? Se você não viu, eu mostro pra você. Sabe onde é que tá isso aqui, ó? Ver o decreto 10.029 de 2019. Olha lá, esse decreto tá lá nele. Opa! De 2019. Decreto 10.029 de 2019. Né? Então, o que nós temos aqui é simples. A partir desse decreto, não cabe mais ao presidente da República, tá bom? Esse decreto ainda é do dia 26 de setembro de 2019, tá bom? 26 de setembro de 2019. Agora, turma, vejamos o seguinte, ó. Atenção, se a prova afirmar que é regulado por leis ordinárias ou qualquer outro tipo de lei, a questão estará exata, não, errada. É regulado por lei complementar, porque isso já caiu uma vez e eu acertei em primeira mão. Beleza? Então vamos lá. O sistema financeiro, você já sabe, é formado por um conjunto de órgãos normativos, entidades regulamentadoras ou supervisoras e instituições, que têm como principais funções a prestação de serviços financeiros e a realização da intermediação financeira. Pois bem, vamos ver se você acerta essa questão de revisão aqui, ó. A partir da aprovação, Banco de Brasília, BRB, já cobrou essa daqui, hein? A partir da aprovação da Emenda Constitucional 40 de 2003, a Constituição Federal passou a admitir que o sistema financeiro nacional fosse regulado por meio de diversas leis ordinárias, que deveriam dispor, inclusive, a respeito da participação do capital estrangeiro nas instituições que integram esse sistema. Errado, porque não é lei ordinária, são leis complementares. Leis complementares. Vale dizer que o Sebrasp é uma banca muito legalista, e quando ela elabora uma prova de banco, ela vai cobrar ali, ó, o Ctrl+C, Ctrl+V da lei, tá bom? As outras bancas não necessariamente vai ser assim. Lembrando que o nosso foco aqui vai ser prepará-lo
para concursos que sejam da Banca Sebrasp, ou concursos que sejam da Banca Sesgran Rio, FGV, FCC. Vamos fazer questões das mais diversas bancas. E assim eu te preparo para todos esses concursos. Os concursos da carreira bancária têm essa vantagem. Você consegue se preparar para vários concursos ao se preparar para um específico. Ah, Beto, eu estou me preparando para um concurso bancário. Você automaticamente, mesmo não querendo, está se preparando para todos, tá bom? Agora, vamos fazer questões que abordam aí a visão das mais diversas bancas sobre esses assuntos e eu vou te dando as dicas especiais. Lembrando que ao longo das aulas, além de fazer questões, temos blocos exclusivos de revisão em questões, tá bom? E ainda blocos exclusivos das mais diversas bancas, para você ficar top em todas. É isso. Então, ó, beleza. Questão 3 aí foi para conta e agora nós vamos estudar, então, essa organização do sistema financeiro. A gente não disse que ele é formado por um conjunto de órgãos normativos, entidades regulamentadoras, instituições que prestam serviços financeiros, que fazem intermediação? Como é que é isso? Como se dá isso? É simples, é porque o nosso sistema financeiro nacional, ele foi estruturado em 2 subsistemas. Foi estruturado no subsistema normativo e o subsistema operacional. Também chamado de subsistema subsistema de intermediação financeira. Intermediação financeira. Pelo motivo óbvio, né? Realiza a intermediação financeira. Tá bom? Então é isso aqui que a gente tem, ó. O sistema financeiro nacional é subdividido em 2 partes. De um lado, você tem os órgãos normativos, os integrantes do Estado, que vão organizar o sistema financeiro para dar segurança para o poupador, para o tomador e para as próprias instituições que ali operam. E no outro lado, o subsistema operacional vai permitir que você possa usufruir dos produtos e serviços financeiros. Tá bom? Então é isso. Agora, olha só, o subsistema normativo é responsável por elaborar normas e fiscalizar a atuação dos integrantes do subsistema operacional. Então perceba, o subsistema normativo é responsável por elaborar normas e fiscalizar a atuação dos integrantes do subsistema operacional, bem como dos agentes econômicos que atuam no sistema. Então, quem é que elabora normas e fiscaliza? Subsistema normativo, ó. Elabora normas e fiscaliza. Fiscaliza quem? O subsistema operacional. E o que faz o subsistema operacional? Oferece os produtos e serviços financeiros para a sociedade. Olha que bacana, olha essa sinergia. Pois é, agora, Beto, é como se nós tivéssemos que fazer o seguinte, nós temos que dar 2 cliques. Nós temos que dar 2 cliques aqui, ó, dentro do subsistema normativo. Beto, como é formado o subsistema normativo? Ó, vamos agora aprofundar o estudo dele, do subsistema normativo. Depois vamos aprofundar o estudo do subsistema operacional, tá bom? O subsistema normativo, então, ele é formado por 2 integrantes. Ou seja, dentro desse subsistema normativo, nós temos órgãos normativos e temos os supervisores. Órgãos normativos e supervisores. Então perceba que esse braço do Estado, o foco dele, esse braço do sistema financeiro nacional, melhor dizendo, é ocupado pelo Estado brasileiro. Com qual propósito? Regular, fiscalizar, dar sustentabilidade normativa, segurança jurídica, para que o subsistema operacional possa funcionar adequadamente. É para isso que ele serve. E aí, turma, fique ligado. Esse subsistema normativo é formado por órgãos normativos e pelas entidades supervisoras. Órgão é um termo técnico do direito administrativo. Entidade, termo técnico do direito administrativo, que nos conhecimentos bancários, regra geral, não é observado pelas bancas. As bancas, em geral, tratam órgãos e entidades como sendo sinônimos. Então ele coloca aqui o Banco Central, órgão do subsistema normativo, e não é órgão, é entidade. Mas geralmente a questão não está errada só por isso. Ele coloca assim, o Banco Central é o principal órgão executor do sistema financeiro nacional, executando as atribuições determinadas pela lei e pelo Conselho Monetário Nacional. A banca está certa, e o Banco Central não é um órgão executor, é uma entidade executora. É que eu não levo a cabo essa distinção de órgão e entidade, mas tecnicamente, órgão não tem personalidade jurídica, órgão não tem CNPJ próprio. Pensa no seu órgão do seu corpo. O seu coração é um órgão, mas ele não tem vida própria, faz parte do sistema circulatório. Os seus rins é um órgão do seu corpo, se eu tirar ele sozinho, não tem vida própria. Entende? Então, órgão é um órgão de um corpo. A entidade é um corpo em si. A entidade sendo um corpo tem vida própria. O órgão não tem. Então, o corpo tem CNPJ, o corpo tem uma estrutura própria. E aí nós vamos ver que todos os supervisores têm uma estrutura própria. Banco Central é supervisor, Comissão de Valores Imobiliários é supervisor, dentre outros que veremos aqui. Então, fique ligado. Olha só. Qual é a função dos órgãos normativos e das entidades supervisoras? Vamos lá. Os órgãos normativos são responsáveis por definir as políticas, normas e diretrizes que regulamentam o funcionamento do sistema financeiro. Enquanto as entidades supervisoras têm como função fiscalizar e garantir o cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos normativos. Então, o órgão normativo define a diretriz, a política e a norma, o supervisor fiscaliza o cumprimento da norma e garante o seu fiel cumprimento. Para garantir o fiel cumprimento, é normal, é natural que esses supervisores também legislem, também normatizem. Então, é errado dizer que o supervisor não normatiza. O normal é, o órgão normativo legisla, ele regula uma matéria. O supervisor regulamenta a matéria regulada pelo órgão normativo. Eu vou falar disso mais à frente, mas concorda comigo que regular é uma coisa, regulamentar é outra coisa. O Conselho Monetário Nacional, CMN, regula. O Banco Central regulamenta o que foi regulado. Tá bom? Para quê? Para detalhar mais como os operadores irão cumprir aquilo que o Conselho Monetário Nacional regulou. Então, Conselho Monetário, órgãos normativos, regulam. Supervisores, para garantir o cumprimento das normas reguladas, vez por outra, têm que
realizar regulamentações. Então é muito comum a gente ter resolução do Conselho Monetário e resolução do Banco Central regulamentando a resolução do Conselho, detalhando, esmiuçando, dizendo na prática como cada banco deve cumprir, qual o setor do banco, como vai ser feito aquilo que o Conselho Monetário quer. Entendido? É isso. Agora que já sabemos a função, precisamos saber o seguinte: nós temos 3 órgãos normativos e você precisa dominá-los. São 3, é o que eu chamo de triplo C. Quem é o triplo C? É o CMN, CNSP e o CNPC. O que significa? Veja, são 3 órgãos normativos, um para cada atividade a ser desenvolvida. O órgão normativo responsável pela grana, pelo money, pela parte monetária é o CMN. O responsável pelos seguros é o Conselho Nacional de Seguros. E para cuidar da Previdência Complementar, nós temos o quê? O Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então é tudo muito natural e simples. CMN não é CMN, é CMN. Se o concurso tiver prova oral e você falar CMN, tá fora, mas na prova não tem prova oral. Nunca se sabe se vai colocar no próximo edital, né? Tô brincando, não tem chance não. Só pra divertir. Mas o termo técnico, como eles se chamam na prática, é CMN mesmo. Se você fala CMN, vão achar que você não é do ramo, que você não é da área mesmo. Então nós vamos ter aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Sabe por que eu deixo esses espaços em branco para você preenchendo aí na sua casa? É porque são os tópicos que as bancas sempre cobram. E você tem que estar atento. E aqui você tem o Conselho Nacional de Seguros Privados. Né? Conselho Nacional de Seguros Privados. E aqui nós vamos ter também, ó, o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Previdência Complementar. Beleza? Triplo C, CMN, CNSP, CNPC. Beleza? Agora, temos as entidades supervisoras, que vão lá supervisionar, fiscalizar, garantir o cumprimento. São 4. Bacen, você sabe que eu sei. Quer dizer, eu sei que você sabe. É o Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central está aqui para mexer com banco, com instituição financeira. Falou em instituição financeira? Falou Banco Central. Agora falou bolsas de valores, mercado de capitais. Falou CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ou Mercado de Valor Mobiliário. A SUSEP, turma, está aqui para cuidar dos seguros. É a Superintendência de Seguros Privados. Ué, tem seguro público? Tem seguro público sim. Tem um muito famoso, se chama INSS. Você sabe o que significa INSS? Ah, Beto, é Instituto Nacional de Seguridade Social. Todo mundo sabe isso, pois depois todo mundo sabe errado. É Instituto Nacional do Seguro Social. Não é Seguridade, não. Seguridade envolve saúde, assistência social e o próprio seguro social. O seguro social é só ele, a Previdência Social, os benefícios da Previdência. Tá bom? Então, não confunda. Tem seguro público e privado. E temos a Previc, que também é Superintendência de Previdência Complementar. Deveria ter, e não tem, mais um termo. Previdência complementar, não tem. Mas para ficar mais fácil, devia ter colocado assim, ó, fechada. Porque tem uma previdência complementar aberta que faz parte dos seguros, tá? Veremos isso mais à frente. Então, a prova cobra demais isso aqui. Cobra o triplo C de você e vai te cobrar os 4 supervisores. Então, Sistema Financeiro Nacional, no subsistema normativo, vai ser composto pelo Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Todos eles na condição de órgãos normativos. Por outro lado, nós vamos ter aqui o Banco Central, chamado de BC, e a CVM. Vamos ter a SUSEP. E vamos ter a Previc. Como entidades supervisoras. Tô apanhando hoje aqui, hein? Supervisoras. Então, órgãos normativos e entidades supervisoras, integrando o subsistema normativo. Daí, se eu te pergunto na sua prova, o Banco Central integra o subsistema normativo. Aí você fala, é errado que ele não é órgão normativo, é entidade supervisora? Pergunta, o Banco Central integra o subsistema normativo, certo ou errado? E o tempo passando. É certa a resposta, exata. Por que é exato? Porque o Banco Central está dentro do subsistema normativo na condição de entidade supervisora. Não me é essa a questão. O Banco Central estaria errado se ele colocasse assim. O Banco Central é um órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional. Órgão normativo não, é uma entidade supervisora. De vez em quando até parece um órgão supervisor do sistema financeiro, tá? Até caberia um recurso, tá?
Até caberia um recurso, mas na prova de múltipla escolha, a vantagem é que não vai ter isso. A CESGAN Rio, o FCC, você tem que marcar só uma, e aí é fácil, né? Aí tem lá, o Banco Central, letra A, é um órgão normativo, letra B, órgão supervisor do sistema financeiro, letra C, órgão operador do sistema financeiro, D, não faz parte do sistema financeiro, E, é uma entidade privada. Não tem jeito, você é obrigado a marcar a letra B, é um órgão supervisor do sistema financeiro, mesmo sabendo que não é um órgão. Lembra, eles não são técnicos, não é uma tecnicidade jurídica aqui, porque a matéria é conhecimentos bancários. Mas o ideal seria que tivesse entidade. Se tivesse letra A, órgão executivo, o Banco Central é um órgão supervisor, letra B, entidade supervisora, você marcaria a letra B, por óbvio, né? Agora, finalmente, chegou você. Então, podemos dizer que o Sistema Financeiro Nacional tem o seu subsistema normativo, subdividido em órgãos normativos e entidades supervisoras, tá? Por outro lado, nós temos o subsistema operacional, ou subsistema de intermediação financeira, que é responsável, como a gente disse, por oferecer os produtos e serviços financeiros e bancários para os clientes, que são denominados de operadores. Exemplos de operadores: instituições financeiras em geral, como a Crefisa, bancos como o Banco do Brasil, Caixa, BNB, Banco do Nordeste, tudo bem, a Caixa não é um banco porque a Caixa é uma Caixa Econômica Federal. E aí, nesse caso, você vai ficar atento a isso, tá? Você vai ficar atento a isso. Por quê? Mais à frente você vai entender que a Caixa Econômica não é um banco, mas aqui deixa no grupo. A Caixa não é banco, mas faz tudo que um banco pode fazer. Corretora de valor imobiliário, seguradoras, bolsas de valores, sociedade administradora de consórcio, entre outras. Bom, e as minhas anteninhas estão captando dúvidas por aí. Mas, professor, é certo ou errado? Cabe recurso não. Fica com o que eu te falei. É uma prova do Sebrasp. Ele está dizendo: o Banco Central é o órgão executor das políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional. Vai marcar certo. Tá errado tecnicamente, mas vai marcar certo. A banca vai dar isso como certo. Nós vamos ver em dezenas de questões aqui. Agora você coloca o seguinte: o Banco Central é um órgão normativo do sistema financeiro. Órgão normativo é o triplo C: Conselho Monetário, Conselho Nacional de Seguros, Conselho Nacional de Previdência. Então o Banco Central está fora. Não é órgão normativo, é errado. É um órgão supervisor. Tecnicamente é entidade supervisora. Se cair na prova, eu estou dizendo como você marca. Pelas provas anteriores, sempre que uma questão do Sebrasp é colocado órgão executor da política traçada pelo Conselho Monetário, nunca veio errado um gabarito. Eu já tentei entrar com recurso sobre isso, nunca ganhei. Desde que mundo é mundo. Eu reclamo disso desde 2005 e nunca ganhei. Então, se eu nunca ganho, eu prefiro me juntar a eles e fazer você acertar a questão. Não vou ficar aqui botando o meu posicionamento e dizer, tem que ser errado. Pô, teria que ser, mas não ganhamos recursos, então vamos manter. Vai dizer assim: o Banco Central é o órgão executor da política traçada pelo Conselho Monetário Nacional quanto à política monetária. Certo, órgão executor. Porque você já sabe que é assim. Mas se ele perguntasse simplesmente assim: o Banco Central é um órgão. O Banco Central é um órgão. Não sendo dotado de personalidade jurídica. Não sendo dotado de personalidade jurídica. Você vai marcar o quê? É errado. O Banco Central não é um órgão, é uma entidade. Perceba que o que ele está querendo te cobrar é se ele é órgão ou não. Se ele te cobrasse: o Banco Central é um órgão. Apenas isso. O que ele está querendo te cobrar aqui? Se o Banco Central é um órgão, vai botar não. Errado. Agora você coloca assim: o Banco Central é um órgão executor da política traçada pelo Conselho Monetário Nacional. Ele não está preocupado com o termo órgão. Ele está preocupado, se você sabe, que o Banco Central executa a política traçada pelo CMN. E aí você vai colocar verdadeiro, porque ele faz isso mesmo. Então, fique atento, que nós estamos aqui justamente mostrando como você se comporta. E se a prova for de múltipla escolha? Aí, turma, você vai fazer o básico. A letra A diz o seguinte: Banco Central é um órgão executor. Na B, Banco Central é uma entidade executora. Vai fazer o quê? Letra B, ué. Entidade executora. Então, é isso. Você vai colocar aquilo que é o mais correto. Agora, se ele coloca bem assim, uma questão de múltipla escolha. Olha só, letra A: o Conselho Monetário Nacional é supervisor. Letra B: o Banco Central é um órgão executor. Perceba que tem que ter a palavra executor. Executor da política cambial. Aí vem, letra C: o Conselho Nacional de Seguros Privados é supervisor. Você sabe que não é. A D: o Conselho Nacional de Previdência Complementar é supervisor. Tá tudo errado. A única certa é a B. É ela que você vai marcar. É a menos errada entre todas as erradas. Tudo bem? É essa visão que eu quero que você tenha. Por fim, ficamos com essa organização. Sistema Financeiro Nacional, subdividido em dois subsistemas: subsistema normativo e subsistema operacional. Sendo que o subsistema normativo é formado por órgãos normativos e entidades supervisoras, o subsistema operacional por instituições operadoras. Esses órgãos normativos são quais? São esses aqui, ó: Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Supervisores: Bacen, CVM, SUSEP e Previc. Operadores: instituições financeiras, corretoras e bancos. É uma estrutura mais completa e enxuta para você memorizar e estar pronto para a prova. Em resumo, o subsistema normativo, responsável por regular e fiscalizar as instituições que atuam no sistema financeiro, em que os órgãos normativos elaboram as normas e os supervisores cumprem e fazem cumprir as normas elaboradas. Tudo bem? É isso aí que eu trago para você. O subsistema de intermediação financeira, responsável por oferecer os produtos e serviços financeiros e bancários para os clientes. São os operadores. Beleza? É isso. Então, nós podemos ainda fechar conceituando o que seria a instituição financeira e tendo uma visão geral de como o Banco Central organiza o sistema financeiro. Olha só aqui, ó: Conselho Monetário Nacional, que ele está abaixo do Conselho Monetário, Banco Central e CVM, e abaixo do Banco Central. Perceba aqui, ó, essa linha divisória aqui, ó.
Abaixo do Banco Central tem bancos e caixas econômicas, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, administradoras de consórcio, corretoras e distribuidoras, demais instituições não bancárias, tudo isso abaixo do Banco Central, são os operadores aqui, ó. Abaixo da CVM, que está dentro do Conselho Monetário, bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros. Perceba? Então, olha só, Conselho Nacional de Seguros Privados, nós temos abaixo dele a SUSEP, abaixo da SUSEP seguradoras, resseguradoras, entidades abertas de previdência, sociedades de capitalização, vamos estudar cada um deles aqui, entendeu? E aí nós temos Previdência Fechada, CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Lembra que eu disse que o ideal era botar Previdência Fechada? Não, por conta disso, o Banco Central no site dele colocou Previ, que é a supervisora, e quem está lá? Entidades fechadas de Previdência Complementar, apelidadas de fundos de pensão. Tudo bem? Então, tá aí para você. E a gente fecha conceituando as instituições financeiras, que são dos principais operadores do sistema. São consideradas instituições financeiras as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória, não precisa ser sua atividade principal não, principal ou acessória, a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, seja em moeda nacional ou em dólar ou outra moeda estrangeira, e aguarda a custódia de valor de propriedade de terceiros. E ainda, equipara-se à instituição financeira as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas nesse artigo de forma permanente ou eventual. Esse artigo, se você quiser saber, é o artigo 17 da Lei 4595 de 1964. Tudo bem? Que define o que é as instituições financeiras. Beleza? Então, turma, bora fazer o seguinte. Vou encerrar esse segundo bloco aqui e no bloco seguinte eu já abro fazendo a revisão. O que você pode fazer? Pode resumir, fazer suas anotações agora que chegou esse final desse bloco e você pegou várias informações, vários conhecimentos sobre tudo que a gente viu. Faz uma pausazinha, anota tudo e parte para o próximo bloco para resolver as questões que envolvam esse assunto. Tenho certeza que vai ser muito top para você. Tenho certeza que vai ser muito engrandecedor, gratificante para você dar conta de resolver essas questões. Tudo bem? Um beijo no seu coração e lembre-se que desistir dos seus sonhos não é uma opção. Beijo, turma!